Bem-vindos. Vamos falar nessa palestra sobre uma das feridas que temos, considerando as 5 principais, que são o abandono, a rejeição, a injustiça, a traição e a humilhação. Aqui vamos falar sobre a injustiça, que é uma das feridas mais importantes. Só para lembrar um pouquinho o contexto de o que é uma ferida. Uma ferida é algo que se cria durante a fase da infância, porque o ser humano sente como uma ferida, alguma coisa que contrariou algo que estava pensando. Por que o sistema de feridas é criado? Porque o ser humano pequeno recebe orientações dos pais através do mecanismo de feridas, quer dizer, o sentimento de algo não está acontecendo como deveria acontecer. Então essas feridas são um direcionamento que os pais passam de uma maneira voluntária e involuntária para os filhos, para formar o caráter ou a linha de continuação de um pensamento ou de uma crença que o ser humano precisa. Tá? Então, partindo do princípio das feridas, agora falando da injustiça. Então, a injustiça, ela reverte ao contrário, a justiça. O que é a justiça e o que é a injustiça? A justiça é um parâmetro que é dado a gente ter uma razão, algo que seria seria aquele negócio que a gente tem que respeitar. Então, o que se baseia? A justiça trabalha com algumas normas, com as leis, com a Constituição, com toda essa parte jurídica que determina o que é certo e o que é errado. Só que vamos voltar um pouquinho lá atrás, entender a humanidade, como é que ela foi feita. A humanidade teve várias histórias, mas uma daquelas que a gente conhece mais é a história de Moisés e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma base de estrutura da sociedade. Por quê? Porque naquele momento havia um tipo de barbárie, né? Não havia regras, então todo mundo fazia o que queria. Havia roubo, havia tomada de poder, quer dizer, até no masculino, no feminino, coisas que não eram normais. Então, quando os 10 mandamentos são trazidos, vem a figura de Deus, que era uma potência, né? Algo que era inquestionável, para formar uma base da sociedade. Então ali começam os primeiros, que a gente chama a primeira base do que é certo e o que é errado. E o certo e errado, ele vamos dizer assim, algo que pode ser visto de duas maneiras diferentes. Então, o que acontece? Mas a sociedade ela começa a se criar sob base de 10 mandamentos. E aí, por diante, um sistema de regras vai se implementando para que a população comece a seguir um certo passo de uma lógica e de sociedade. Então, as regras são necessárias para a sociedade. E aí vem o conceito de justiça e injustiça. E o conceito de justiça e injustiça, ele bate muito nessas regras. Algumas regras já são definidas e são claras. Outras, elas são subjetivas. E a subjetividade de uma regra cria muitos questionamentos. Então temos em todos os países do mundo quase, temos sistemas jurídicos que fazem o peso da balança do que é certo e o que é errado. Ora, muitas vezes quem já teve a ver com o sistema jurídico, nem sempre o que a gente acha que é certo será o que será decidido. Por quê? Porque agora vamos falar da visão do certo e do não certo. Então, falando agora sobre essa parte do justo e do que não é justo, vimos que, na verdade, a nossa base ela é sobre regras, né, que são pré-estabelecidas, e essas regras criam um parâmetro de equilíbrio. Tá? Só que esse equilíbrio ele vai além do que está escrito. Então, durante o nosso dia a dia, nós vamos ser confrontados a fatos. Há fatos que, dentro do nosso inconsciente, nós temos uma percepção do que é justo, porque essa percepção nós recebemos dos nossos pais e das nossas culturas, assim como de outras pessoas ou do ambiente que a gente estava. Então, essa percepção
ela é passada de pais para filho, na cultura, no dia a dia, nas regras e no ambiente que estamos vivendo. E essa percepção da justiça, ela pode ser dinâmica, porque algumas regras podem estar ou estão sendo questionadas ou evoluídas. Só que cada ser humano vai ter o seu conceito de crença que vai estipular dentro da sua cabeça o que é certo e o que é errado. Ora, quando a gente estipula ou quando a gente está conectado ao que é certo ou o que é errado, a gente vai fazer uma presunção de, ok, nessa visão eu acho que isso daqui é certo. E nessa minha visão eu acho que isso daqui é errado. Ok, até aí tudo bem. Só que muitas vezes o que intervém quando a coisa não está muito clara, o nosso ego. O nosso ego entra em ação, porque o nosso ego é nossa parte afirmativa. E nosso ego, ele quer muitas vezes se posicionar induzindo ou dizendo o que ele acha que aquilo é o que vai ser certo ou o que vai ser errado. Então, quando o nosso ego entra em ação, querendo dominar o debate do certo e errado, ele acaba sendo muito afirmativo. Em alguns casos é necessário essa afirmação do ego para ter uma posição, para ter um caminho para ser direcionado. No entanto, esse ego e esse posicionamento vai enfrentar o ego e o posicionamento de uma pessoa que talvez não tenha as mesmas crenças ou o mesmo sistema de crenças que o primeiro indivíduo. Então isso cria automaticamente uma situação de dualidade, né? Duas visões, uma vai achar que é certo, outra vai achar que não é certo. E aí hoje é um grande debate que temos na sociedade. O que é justo, o que é injusto. O que está correto, o que não está correto. E aqui a gente está falando de percepções. A gente está falando de um sistema de ego. Há regras claras, mas muitas vezes a regra não abrange tudo. Então o sistema de ego, o sistema de posicionamento acaba entrando. E isso vemos em toda a sociedade para todos os tipos de assunto. No entanto, isso também impacta muito o ambiente de trabalho. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente vai encontrar a injustiça. Porque a gente acha que uma coisa tem que funcionar de uma certa maneira e aquilo funciona de uma maneira diferente. Então essa injustiça vai refletir muito a presença dos pais, porque em algum momento nós enfrentamos uma ferida da injustiça na nossa infância. Então essa ferida, quando o nosso pai disse que não era para fazer, ou nossa mãe, algo, e que a gente achava que aquilo poderia ser feito porque a gente estava testando o nosso caminho, mas a gente recebeu do pai ou da mãe uma nova determinação. Exemplo, vou brincar na rua com meu coleguinha. E aí o pai fala, não, você não pode, porque já é hora de estar em casa, mas meu coleguinha está na rua. Como é que eu entendo isso? Então os pais dão uma determinação, eles põem uma regra para a criança, dali em diante, depois das 5 a criança não está mais na rua, é a regra dela, mas naquele momento sente-se injustiça. Só que ele adota aquela regra depois para frente, o indivíduo, mas no momento que acontece aquele fato, pode gerar um sentimento de injustiça. Isso não está errado, é na realidade a construção do mecanismo de regras de justiça e injustiça que está tendo no ser humano. No entanto, essa aflição, esse sentimento de injustiça, ele vai ser reativado ao longo da vida, inclusive da vida profissional, quando o coleguinha está fazendo alguma coisa e a gente não pode fazer, por exemplo. Então, como lidamos com essa injustiça no passado, e o sofrimento que ela trouxe, as emoções, e como vamos lidar com essa injustiça no futuro. Então, aqui vamos abordar um tema que eu chamo paradoxo da justiça e injustiça. Por que paradoxo? Porque, na realidade, o termo, quando a gente fala de justiça e injustiça, para muitas pessoas vai estar claro, isso é justo, isso é injusto. E aqui, se eu perguntar para vocês comentarem o que vocês acham justo e injusto, vocês vão ver afirmações
de algumas pessoas posicionando-se sobre algum assunto achando que aquilo é justo e afirmações de outras pessoas posicionando que aquele mesmo assunto, na visão dele, é injusto. Isso é o paradoxo. O paradoxo ele fala o quê? Que, na realidade, o sistema de justiça e injustiça ele não é perfeito. Ele não é perfeito, mesmo que a gente queira ou gostaria que ele fosse perfeito. Ele não é. Por quê? Porque muitas vezes a justiça de um vai ser a injustiça do outro. Isso por quê? Porque nós somos seres diferentes. Então, se A pensa que de poder a criança ficar na rua até 5 horas da tarde, ou mais que 5 horas da tarde, aquilo é justo, o B acha que a criança, depois das 5 da tarde, tem que estar em casa. Quem está certo, quem está errado? Na realidade, é simplesmente uma questão de percepção. Na percepção de A, que eu citei, então, depois das 5 pode estar na rua, então isso é certo. Na percepção de B, depois das 5 tem que estar em casa, isso também é certo. Ora, os dois estão certos, mas quando eles olham um para o outro, os dois acham que o outro está errado. E isso é o paradoxo. Então, muitas vezes, temos muitos casos que ninguém está errado, mas a impressão que temos é que a decisão ou a visão do outro cria um paradoxo de injustiça na minha visão. Isso aí se expande por toda a sociedade. O que é justo, o que não é, o que é justo, o que é injusto. O que eu estou fazendo de forma correta, o que é incorreto. Na minha percepção, imagina a percepção do outro. Então esse paradoxo ele vai muito longe, né? Porque na realidade a gente vendo a nossa sociedade, ela vai ser conflitante nesse tema de justiça e injustiça por várias posições, e isso causa até guerras. As guerras são fatos de cada um achar que tem razão. Muitas guerras às vezes são territoriais, porque um acha que no passado a terra foi minha, não foi minha, e a gente não vai entrar nesse detalhe, mas são visões de cada um, são visões que cada um tem e cada um acha que na sua percepção ele está certo. Muitas vezes entra o juiz, um árbitro no meio, um sistema arbitrário que vai dizer, olha só, vamos aqui negociar uma verdade entre os dois. Mas, depois veremos, mesmo que quando a justiça entra, ela não é justa. Porque sempre deverá haver alguém cedendo. Então, na visão daquele que cedeu, houve uma injustiça. Então, vocês estão entendendo que aqui o paradoxo dos dois é que, na realidade, esse sistema ele tem que conviver junto. A gente tem que entender o justo e também tem que entender o injusto. É como se fosse uma regra que, se o justo está de um lado, o injusto pode estar do outro. Então, não é eu vou ganhar porque eu estou na parte justa, porque um dia eu vou me sentir também injustiçado e eu vou ter aquele sentimento de perda. Então, aqui o ponto é sobre, quando a gente fala de ferida, é como a gente vai lidar com essa ferida. Voltando aqui ao paradoxo da justiça e injustiça, tem uma reflexão que eu gosto de trazer também. Todo o que a gente chama o movimento do pêndulo, né? O pêndulo é o quê? É tudo que vai para um lado, volta para o outro lado com a mesma força. Então, quando a gente fala de justiça e injustiça, por exemplo, eu já citei, em alguns casos eu posso ter a impressão que eu ganhei ou que eu perdi. Nesse caso, quando eu me posiciono como eu ganhei, eu fico bem, mas o que perdeu, ou a parte que perdeu, ela fica naquela dor. Então, o que é o movimento do pêndulo? Tudo que vai para um lado, uma hora vai para o outro. Na hora que, em algum momento, se reverte aquele sentimento, o que perdeu, o que se sentiu injustiçado, agora ele está numa situação que ele se sente com força justiçado, ele tende a levar a dor para o outro da mesma proporção que ele a sentiu. Por quê? Porque se eu fui injustiçado e eu senti aquela dor,
eu tendo a dizer, na minha vingança, eu quero que o outro sinta a mesma dor. Então, infelizmente, esse movimento de pêndulo a gente vê muito na sociedade, onde as coisas vão para um lado e vão para o outro de forma normal, que nem sempre é um lado que tem razão, ou a razão não é uma questão de clara, é uma questão de percepção, e é levado, na realidade, para o outro como uma ferida, uma dor. E quando aquele outro se sente na posição de força, ele quer que o primeiro indivíduo que teve a vitória primeiro tenha agora a mesma dor que ele sofreu. Então esse movimento de pêndulo, ele é muito nefasto, porque ele cria sempre idas e voltas, e aquilo pode até acelerar esse movimento de pêndulo, porque a força da emoção, muitas vezes, que é a raiva, ela aumenta a velocidade da proporção do pêndulo. Então, a grande inteligência aqui é como trabalhar a emoção da raiva para diminuir a força do pêndulo, para que aí, quando volte, ou que a gente sinta que está sendo vingado, a gente proporcione uma diminuição de expectativa para diminuir essa velocidade de pêndulo. Senão a gente fica em conflitos sempre tomando proporções incontroláveis. Eu vou trazer aqui para vocês uma posição pessoal, como eu tive que lidar com essa ferida de injustiça. Ferida de injustiça todos nós temos, e todos nós temos que saber identificá-la, saber como lidar com ela. No meu caso, foi um dos casos mais, assim, que proporcionou mais dor, quando a gente olha nas regras dessa sociedade, nas regras até dos 10 mandamentos. Aquele não matai, né, que era uma das regras, um dos mandamentos que a gente tinha. No meu caso, foi o caso do meu pai. Meu pai veio a falecer quando eu tenho 18 anos de um latrocínio, uma morte para roubo do veículo que ele estava dentro. Então aquilo lá é um choque, é uma coisa inesperada e é uma injustiça muito grande. É uma injustiça que, assim, a gente não tem até palavras, às vezes, para lidar com aquilo. Ora, todo esse sistema de injustiça, ele vai ser levado ao longo da minha vida. Por quê? Porque é aquilo que eu estava explicando no início da palestra. Quando você sofre a injustiça, que você está do lado da dor, você proporciona uma emoção muito forte. No meu caso foi raiva, claro, tinha tristeza, tinha raiva. O medo, graças a Deus, não foi a que tomou mais, mas tristeza e raiva. E a raiva, ela queria ali não a vingança em cima daqueles que fizeram, mas ela tomou uma proporção, engraçado, né, que não foi a vingança, mas foi o estabelecimento da justiça de uma forma geral. Então eu não suportava uma visão de algo que me parecia injusto. Ora, eu tinha meu conceito de justiça, minhas crenças do que era certo ou era errado. Só que quando algo, depois da morte do meu pai, eu ia vivendo e aquilo proporcionava algo que eu identificava como injusto ou que não era justo conforme as minhas crenças, eu ficava com muita raiva. Ora, eu estou aqui determinando um passo dizendo assim, ok, eu estou determinando dizendo assim, poxa, a injustiça, eu tenho raiva dela, eu não quero que ela aconteça. Imagine isso no ambiente de trabalho. Então, cada vez que eu tinha razão, eu trabalhava com muita análise, tudo isso, isso daqui é o melhor para a empresa. E quando vinha alguém e pedia uma coisa diferente, aquilo lá doía muito. Vinha toda aquela energia da emoção da raiva e ela falava assim, não, você vai lutar por isso. Então, nessa luta, tem dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Como toda emoção, ela tem dois lados. Como toda emoção, a raiva é uma emoção de ação, né? Então, se eu usasse ela para me defender de uma maneira desproporcional, eu podia machucar outra pessoa. E a pessoa nem sabia por quê. Eu estava machucando
machucando, que eu digo assim, até nas posições, na própria fala, no próprio discurso, no próprio sentimento que a pessoa sentia, mas assim, você está indo contra uma pessoa. Então essa raiva, em alguns momentos eu tive que entendê-la, eu tive que começar a construir um novo conceito, de utilizar aquilo para um lado positivo, para fazer um novo conceito, para criar uma nova história, para modificar a minha percepção, para aceitar que o outro pode ter uma visão diferente da minha, ou para afirmar os pontos sobre minha visão e deixar quem tem que decidir. Mas aquilo foi importante. Então, a dor da injustiça, ela vai ter que ser ali canalizada de uma maneira diferente. Só que o exemplo que eu dou aqui para vocês certamente devem ter, podem até citar, mas todo mundo passa por um sentimento de injustiça. A injustiça a gente vê em vários aspectos hoje no mundo. São guerras, são políticas, são tratamentos, são mentiras, são verdades, e todo esse sistema ele está presente. Então todos nós aqui vamos ter algo a relatar. Uma coisa nos fere, e a outra é como a gente continua reproduzindo aquela ferida ao longo da nossa vida. E uma hora a gente tem que diminuir essa pressão. A gente não precisa mais daquela reação. A gente tem aquela emoção e a gente vai canalizar ela para outra coisa. A gente vai usar ela ao nosso favor. Perder um pai não é fácil. Mas o que eu faço com isso? Quantas coisas eu consegui fazer por não ter tido essa super proteção que o pai ia dar? A proteção do pai era importante para um homem, mas eu não tinha mais. Então, eu poderia ficar parado, mas não, eu tive que pegar aquela raiva e com aquela raiva construir um novo. Então, por isso, toda a ferida, ela tem dois lados. Ah, mas Boris, o lado de perder um pai é sempre triste. Claro que é, não nego a tristeza, não nego a dor. Eu digo o que eu faço com isso e fazer essa transformação. É de pegar essa dor e falar, agora eu quero colocar isso para uma motivação, uma independência, uma afirmação. O que seria meu pai que me faltou? O que eu faço com a raiva de não ter mais ele? Eu vou me dar os meios de ser independente. Essa é uma transformação da ferida e da raiva. E com isso, você não vai estar jogando mais nos seus colegas ou no dia a dia. Cada vez que algo ocorre fora do que você acha que é justo e injusto, a emoção da raiva. Você começa a canalizar de forma diferente e começa a aceitar que pessoas pensem e pessoas proponham soluções de maneira diferente da sua. Tem várias histórias sobre justiça e injustiça. Tem muitos livros que são escritos. Eu me baseei em livros escritos durante a Era do Egito. Encontrei alguns livros que relatavam umas visões até proféticas e achei muito interessante. Era na época do Egito e depois encontrei um livro mais tarde que também tratava o tema mais ou menos da mesma maneira. E eu vou agora trazer para vocês. Na realidade, na época do Egito, tratava-se o seguinte, a percepção da justiça e da injustiça era determinado que a pessoa que estava causando uma injustiça, ela estava ali na percepção dela. Só que poderia estar errado aos olhos daquela que achava que era justo e que o outro estava fazendo o contrário. Só que essa que achava que era justo, e que ele se achava justo no ego dele e que achava que o outro estava fazendo o contrário, também estaria numa percepção negativa. Por quê? Porque dizia-se na época do Egito que nenhum pode se colocar no lugar de Deus. Porque quem determina o justo, o que é justo na percepção, é o lugar de um todo, no divino, ou dentro de nós, como a gente chama a nossa flama, mas na percepção
da justiça de um, do momento que eu acho que a minha visão da justiça é acima da do outro, eu já estou me colocando acima dessa pessoa. Eu já estou dizendo assim, eu sou Deus, eu sei melhor do que você o que é certo e o que é errado. Ora, às vezes a gente tem que aceitar que o outro esteja vivenciando aquele conflito dentro dele. Ele está certo ou ele está errado? A própria mente dele vai chegar a essa conclusão um dia. Ou talvez demore a vida toda, ou talvez não chegue, não importa, eu não posso interferir na vida de todo mundo e dizer que o meu ponto de vista é o mais certo. Entendem que quando eu quero determinar o que é certo e que eu me imponho, eu estou querendo me colocar no lugar de um profeta, de Deus, dizendo assim, eu tenho razão. E isso não é o mais correto na visão dos egípcios. Então, como eu lido com isso? Eu tenho que trabalhar dentro de mim essa aceitação do outro. No segundo livro, que eu li também, que já era um livro do século passado, relatava-se a mesma percepção, só que nesse caso, a autora mencionava o Jesus, que não era um livro sobre o catolicismo, mas ela mencionava, ela falou que Jesus, quando foi para a cruz, o povo tinha escolha entre um ladrão e ele para ser crucificado, e o povo escolheu ele e liberou o ladrão. Então isso que traz assim, é um sentimento de injustiça, mas o próprio Jesus, que já tinha esse lado de profeta, de saber todo esse equilíbrio de justiça e injustiça, ele fala para os seguidores dele, ele falou, perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque na visão do povo que toma decisão, aquilo era o mais justo, liberar o ladrão. Porque eles não sabiam ainda o que era Jesus. E não vão ser julgados por isso. Era a percepção deles naquele momento. Então o próprio Jesus reconhece, ele fala, tem que perdoar. Eles não sabem o que estão fazendo. Então muitas vezes quando a gente cai com esse sentimento de injustiça, aquela frase do perdão, né? Eu tenho que perdoar o meu colega que acha que ele está com razão, e simplesmente deixar passar. O que aquilo altera na minha vida? É como se o perdão começasse nesse equilíbrio de justiça e injustiça. Ele está fazendo errado, tá, mas de uma hora isso irá mudar por si mesmo. Eu tenho que sim me posicionar, eu não vou me ser subserviente a alguém que está errado. Eu vou simplesmente, como Jesus, ele se posiciona e fala, não, eu vou aqui seguir meu caminho porque eu sei que a minha razão ninguém vai mudar. E mesmo que ele foi condenado, não mudou a razão dele. Mas no nosso dia a dia, o que isso representa? No nível empresarial, eu estou fazendo algo, eu sei a razão, eu sei que aquilo, na minha percepção, é o justo. Eu vou informar e vou deixar quem tem que decidir. Se a pessoa que decidir pela visão do colega, que ao meu ver é injusta, é a empresa que está tomando a decisão e que está fazendo, tem pessoas, tem comitês que estão lá para tomar a decisão. Mesmo na minha percepção, se aquilo está errado, foi aquele negócio, voto vencido, mas a minha base, a minha percepção da justiça, ela fica. Eu falei, eu fiz o certo. Na minha percepção, nas minhas características, nas minhas culturas, na minha cultura, eu tenho várias, né? Nas minhas culturas eu fiz o certo. Só que a empresa entendeu que era diferente, e tudo bem, não quer dizer que eu vou ser colocado de lado, foi uma decisão, tem que se tomar decisões. E o que o outro proporcionou, eu vou analisar e vou dizer, ok, o que eu posso tirar dessa visão? Ok, essa parte aqui eu posso, e daqui eu acho errado. Então ele venceu, a empresa vai tomar essa iniciativa, vai fazer dessa forma, tudo isso e tal, vai dar errado, vai dar certo, eu não vou julgar, deixa ir. Você já fez sua parte. A sua parte era afirmar aquilo que você sabia. E sua afirmação ela pode ser complementada com a ideia do outro,
ou ela pode ser modificada com a ideia do outro, se a ideia do outro é mais válida, ou ela pode ficar inalterada com a ideia do outro. Mas a tua essência sabe por que você tomou essa decisão. Você tem que conhecer o seu sistema de valores, de crença que te fez tomar essa decisão. E você vai mantê-los, porque é a sua base, a nossa base de crença de valores, como os 10 mandamentos, são nossa base do que é certo ou errado. Ah, estamos fazendo coisas que estão erradas. Felizmente, infelizmente, eu não vou aqui ser o julgador, mas a sociedade ela vai por essa questão de equilíbrio e desequilíbrio. Então, aqui voltando, a injustiça, ela é um fato muito importante, algo que devemos identificar dentro da gente, mas ela trabalha muito com o nosso ambiente, né, porque a gente sempre se sente injustiçado por um outro, e trabalhar como, eu dei aqui alguns pontos, como a gente pode ir vivendo e lidando com o sentimento de injustiça, para não deixar que esse sentimento crie uma emoção de raiva, principalmente, e que aquilo proporcione no retorno do pêndulo, né, quando vai a injustiça, quer dizer, vai voltar o outro agora que se sentia forte, ele vai se sentir injustiçado, que eu não queira que aquilo doa tanto nele como doeu em mim. É como se eu pego uma parte daquela energia gerada pela raiva e aplique outra coisa, e quando voltar para ele, ele vive lá o que ele tem que viver ou não, isso não me impacta. Eu não vou ser vingativo. Então, essa matéria sobre injustiça, ela pode dar ainda muitas palestras, muitos debates. É uma das mais interessantes. E eu acho que ela tem a ver com o nível profissional e com vários níveis da nossa vida. Tá? Eu sou Boris, especialista em inteligência emocional no ambiente do trabalho. Eu estou aqui para dar para vocês o máximo de dicas e de conselhos para melhorar a parte da inteligência emocional dentro do ambiente do trabalho. Me siga para mais informações.